Notícias Agrícolas continua visitando os principais estados produtores de grãos do Brasil para levantar os custos de produção para a safra 2021-22. Parece que é uma máxima que o que mais vai puxar os custos para o produtor na próxima temporada são os fertilizantes. Para o Paraná, isso não vai ser diferente. No entanto, as margens que vão ficar para os produtores ainda são bastante saudáveis. Se a gente virar a chavinha para o milho, também temos preços bons, mas aí para o comprador fica mais difícil. Esses são dois assuntos que a gente vai tratar agora com o seu Dilvo Grolli, que é presidente da Copavel, uma das maiores cooperativas do Brasil, para a gente entender quais são essas perspectivas para o Paraná. Vamos trazer informações do mercado de milho, vamos trazer informações sobre o mercado de soja. Não é isso, seu Dilvo? Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Muito boa tarde, muito obrigado, estamos à disposição. Obrigada, seu Dilvo. Vamos começar com as informações dos custos para a soja 21-22. Me parece que teremos um custo mais elevado para essa próxima temporada e o que puxa bastante esse valor para o produtor são os fertilizantes, é isso mesmo? Correto. Nós teremos um custo para a próxima safra em torno de 45% a 50% a mais do que foram na safra que nós colhemos agora em 21. Então, a safra que vai ser plantada em 21, final de 21, para ser colhido em 22, terão os custos de produção maior em torno de 45%, 50%. Um hectare de soja vai custar entre R$ 3.800 a R$ 4.000 de custo. Ora, se nós colhermos aí a média entre 3.800 a 4.000 quilos de soja por hectare, nós teremos um custo por saco de soja. Para quem tem a terra que não paga arrendamento, teremos um custo por saca de soja de R$ 60 a R$ 63. Pois bem, é um preço altamente vantajoso para o produtor quando nós compararmos com o preço estimado da soja lá no ano que vem. Se nós observarmos que a soja o ano que vem esteja em torno de R$ 140 a saca e o custo de produção dele dentro de uma normalidade, numa colheita de 3.800 quilos por hectare, no preço dos insumos de hoje, ele vai ter uma rentabilidade dos R$ 60, que é o custo, a 63, que é o custo da saca de soja, para a venda de 130, vai ter uma rentabilidade acima de 130%, que é uma excelente rentabilidade. Nós temos que ser muito tranquilo, muito transparente nisso, porque mesmo que os insumos subiram 45%, 50%, mas nós temos que ver que a soja, num período de um ano, ela subiu também. Se nós olharmos aí, uma data aí, início de julho do ano passado para o preço de hoje, a soja também subiu 40%, o valor por saco. Sim. Seu Dilvo, quando a gente olha para esse quadro, isso estimulou o produtor a planejar já uma área maior de plantio para soja no estado do Paraná nessa nova temporada, nessa safra 21-22, justamente por conta ainda dessa rentabilidade bastante saudável, dessas margens excelentes, como o senhor acabou de pontuar? Como que é a tradição do Paraná? O Paraná é um estado que possibilita ao produtor rural fazer uma primeira safra de soja e uma segunda safra de milho. Certo. Então, é tradição do estado do Paraná, é um estado que dá condições aos produtores plantarem muito soja na primeira safra, essa safra vai ser plantada agora em outubro, colheita prevista para janeiro, e aí entra com uma segunda safra do milho, aquele milho segunda safra, que é o milho safrinho. Então agora o produtor rural pode diminuir um pouco a área de soja, ir para milho, vice-versa, tudo de acordo com a questão de preço, mas sempre a soja terá preferência do produtor, porque a soja ele não pode plantar na segunda safra, ele só pode plantar soja na primeira safra. Então isso nós temos que deixar muito claro, ele só pode plantar soja na primeira safra. A segunda safra ele faz com milho, porque a soja na segunda safra não tem condições no Paraná por causa do vazio sanitário. Seu Dilvo, como que o produtor está se planejando diante dessa situação toda? Ele já avançou bastante com sua compra de insumos, justamente por conta dessa tradição, e já também avançou com a sua comercialização de soja da safra nova, ou ele, por conta do ano passado, que vendeu um pouco mais barato, depois os preços vieram subindo, ele está se planejando de forma diferente nessa aquisição de insumos e comercialização antecipada para essa safra 21-22? O que ocorreu
ele comprou mais de 80%, em torno dos 80% de todos os insumos necessários para o plantio agora de outubro. Ele já comprou antecipadamente. Ele não deixou de fazer a compra. Ele comprou em torno de 80% de todos os insumos necessários para a sua safra. E as fixações, a safra futuro, o estado do Paraná não é muito forte nisso, até porque nós temos aqui 74% de pequenos produtores rurais. Então, os pequenos produtores rurais, eles não, tradicionalmente, não fazem venda futura. É diferente dos estados do centro-oeste, onde nós temos grandes áreas, grandes produtores, grande produção em escala. Então, o produtor rural aqui, ele não tem participado muito da venda antecipada. É tradição, não tem. Todo ano ele vende pouco. Se nós olharmos quando essa última safra agora, 2021, quando nós vemos aí o Centro-Oeste vendendo aí 40%, 50%, aqui dava 15%, 20%. E hoje nem nisso está ainda a venda de soja futuro. Ele comprou seus insumos num preço condizente, que ele achou bom para a época, para as suas condições, e não fixou a safra porque ele está de olho, na verdade, o que vai acontecer com a safra americana, tá? Qual é o consumo de soja mundial, já que os estoques mundiais estão apertados. Ele está muito tranquilo, está muito seguro desta parte. Ele comprou com razão, comprou os insumos que ele precisava e agora está aguardando, talvez, o melhor momento para a fixação. Seu Dilvo, como é que o senhor avalia o atual momento deste mercado, né? A gente tem um segundo semestre que tradicionalmente é um semestre mais forte na demanda por alimentação animal, por exemplo, e a gente tem esses estoques apertados de soja, não só de soja, mas de milho também. Houve grande problema com a produção de milho esse ano, com a segunda safra. Como é que o senhor avalia o momento onde o produtor observa este mercado e está ali traçando as suas estratégias, terminando de definir ali as suas definições para essa safra nova? Vamos lá. Soja. Nós temos aí 2 ou 3 variantes que não estão definidas. Primeiro, certeza. Os estoques mundiais não estão altos. Os estoques mundiais, até em relação a alguns anos anteriores, estão baixos. Segundo, todo mundo está olhando o desempenho e desenvolvimento da safra americana. Não tenho dúvida. Estão de olho na safra americana. Então, quer dizer que os preços da soja, nós vimos nos últimos dias, inclusive, subindo a bolsa de mercadoria de soja. Então, o produtor está vendo esse cenário. Cenário ainda que não está definido para ele, como não está definido para ninguém. Quer dizer, os estoques estão baixos, certeza. Como será o clima da safra americana? Este mundo está aguardando porque vai mexer com os preços na bolsa e mexe com o preço no Brasil. Então, certo. Soja está assim, diria assim, eu me garanti nos custos, estou tranquilo, produtor do Paraná, estou tranquilo, garantindo os custos, e aí eu vou esperar o melhor momento com a definição da safra americana, enquanto os estoques mundiais estão baixos. Certeza que estão baixos. Quanto ao milho. Milho agora tem uma situação nova. Nós tivemos no milho, que é o forte do Paraná, a segunda safra. A segunda safra, ela sofreu primeiro com plantio tardio. Nós plantamos o milho, que geralmente nós plantávamos aí em janeiro, nós colhemos a soja atrasada, porque nós plantamos a soja 21, 22 atrasado, colhemos atrasado e plantamos o milho atrasado. Mas foi feito um grande plantio de milho. E aí, então, nós plantamos o milho com época não ideal para a janela do milho. Tivemos aí uma seca violenta aqui no estado do Paraná, abril, maio, que se quebrou em torno de uns 35% já da safra por escassez de chuva. Por escassez de chuva, a safra quebrou uns 35%. Aí tivemos algumas geadas no início de junho, que comprometeu mais 7%, foi para 42%. E agora, no final do mês de junho, nós tivemos 3 grandes geadas que atingiram o Paraná. Então, essas 3 grandes geadas, mais a quebra que já estava acumulada de 42%, nós temos uma quebra no estado do Paraná e aqui no oeste, principalmente, de 60% da produção de milho. Então, o preço do milho está ficando firme, muito firme. Até agora, nesse mês de julho, a tendência é de alta, porque nós tivemos uma quebra violenta de
de safra, que será em torno de uns 60%, então o preço está firme, não tenho dúvida, porque o Paraná vai ter que trazer milho de fora para abastecer a sua demanda. No Paraná, no segundo semestre agora de 2021, ele vai precisar de 10 milhões de toneladas para atender. Somos o primeiro produtor de aves do Brasil. Somos o segundo produtor de suíno do Brasil. Somos o terceiro produtor de leite do Brasil. Isso aí tem uma demanda de 10 milhões de toneladas para 6 meses. E o Paraná inicialmente era para colher 13, caiu para 9. E eu acho que hoje, essa segunda safra, vai ficar em torno de 6 milhões de toneladas. Ora, se nós vamos colher 6 milhões de toneladas e ter uma demanda de 10, o Paraná vai ter um déficit de milho neste segundo semestre em torno de 4 milhões de toneladas. Por isso que o preço subiu. E ele vai ter que trazer esse milho de algum lugar. Tradicionalmente, o Mato Grosso do Sul era um grande fornecedor do Pará, mas a geada também comprometeu a lavoura do Mato Grosso do Sul. Sim. A geada também comprometeu as lavouras de milho, segunda safra, Mato Grosso do Sul. Sem dúvida. Outra perspectiva que nós sempre tínhamos era trazer milho do Paraguai, mas a geada também atingiu o Paraguai. Então já não temos mais essa perspectiva de milho abundante no Paraguai. Não sei quanto que é a quebra, mas a geada que deu no oeste pegou o Mato Grosso do Sul e pegou o Paraguai também. Aí nos resta as outras alternativas para trazer milho. Ou traz o milho argentino, que vai colher uma grande safra, mais de 55 milhões de toneladas, ou trazer o milho americano. Mas isso vai custar, porque o milho já subiu na Bolsa de Chicago. Você tem mais a logística para trazer esse milho para onde o consumo necessita, onde o consumo do milho está. Então, tudo isso firmou os preços, até subiu um pouquinho. E aí, então, qual é a perspectiva do milho? Também é boa, diria até melhor do que a expectativa, a perspectiva do preço da soja, proporcionalmente aos valores de cada um. E é interessante observar que todos esses déficits, né, seu Dilvo, eles vão se acumulando, porque nós temos aí um déficit que já vem dessa segunda safra, o que vai fazer com que neste começo do segundo semestre já haja uma falta de oferta que vai se acumular para o começo do ano de 2022, que pode colocar o Paraná numa situação bem delicada, né? Continuando a história, se nós temos um déficit agora no segundo semestre de 2021, em torno de 4 milhões de toneladas, quando você chega no primeiro semestre de 2022, você sempre teve uma colheita boa de milho no semestre anterior, que facilitava a vida de todas as integrações e de todos os produtores no primeiro semestre do ano seguinte. Agora, nós estamos terminando estamos no segundo semestre de 2021, com um déficit entre demanda e produção de milho aqui no estado do Paraná, um déficit em torno de 4 milhões de toneladas. Então, você vai entrar esse primeiro semestre, no semestre de 2022, no primeiro semestre, com esse déficit de 4, tem que ser coberto por milho de fora, e tradicionalmente o Paraná, na época normal do plantio de milho, como o forte aqui é o plantio de soja na primeira safra, nós temos uma colheita de 4 milhões de toneladas. Então vai faltar 4 para a demanda de 10, faltaria 6 milhões de toneladas. O que é que pode inverter um pouco essa curva e essa tendência? Se diminuirmos o consumo, para diminuir o consumo, tem que diminuir a produção. Sim. Mas aí cada um no seu quadrado, cada integradora na busca do seu equilíbrio, cada produtor rural, cada pecuarista na busca do seu equilíbrio também. Só sabemos que tem déficit de milho neste segundo semestre de 21, terá um déficit de milho no segundo semestre de 2021, já tem déficit. Teremos déficit também no primeiro semestre de 22. E aí os custos do milho subiram, vai subir o custo de produção, e aí vai ter que reagir a carne, o leite no mercado. Agora, o mercado, ele só tem uma regra, é oferta e demanda. Ninguém vai pagar mais pelo leite, ninguém vai pagar mais pela carne de frango, carne suína, porque subiu o milho. Eles vão pagar pela oferta desses produtos e a sua demanda. E, seu Dilvo,
E é uma faca de dois gumes mesmo para o produtor paranaense agora, porque ele até poderia investir um pouco mais na safra de verão, apesar dessa tradição de se fazer realmente uma primeira safra de soja, mais foco na soja na safra de verão. Mas, justamente por conta de todo esse cenário de oferta e demanda do milho, ele poderia ser estimulado a talvez aumentar um pouco da área de milho ou produzir um pouco mais de milho no verão. Mas, em contrapartida, ele tem margens excelentes que a sojicultura ainda oferece para ele. Ele está nesse dilema, seu Dilvo, ou não? Ele está, de fato, decidido a fazer uma grande safra de soja na temporada 2021-22 verão e focar todos os seus esforços na segunda safra de milho de 2022? Ou ele fica ainda nesse dilema, escolhendo entre uma cultura e outra, talvez para olhar um pouco mais para o milho? O produtor rural está muito tranquilo. Tem uma margem positiva para a soja e tem uma margem positiva para milho. Sim. Qualquer uma das duas culturas que ele decidir na primeira safra, ele está super tranquilo. Está tranquilo. O que ele tem que fazer uma análise, é que eu não posso plantar soja na segunda safra. Eu tenho opção de milho. Certo. Ok. Se eu plantar mais milho agora na primeira safra e menos soja, eu não vou poder plantar soja na segunda. Aí eu vou ter que entrar no trigo, que também está dando margem positiva. Então, agora, cada um no seu quadrado, mas as margens para o agricultor, produtor de soja, milho e trigo, todas elas estão boas. Sim. Com a perspectiva em rentabilidade melhor para o milho, depois vem a soja e depois vem o trigo. Aí cabe a cada produtor fazer a sua equação, mas o que está em jogo aí é qual produto que eu vou plantar, qual é a melhor opção para a minha propriedade, qual é a melhor opção para a minha propriedade, porque as três estão com margem positivas, os 3 grãos, soja, milho e trigo. Qual é a opção melhor para a minha propriedade? E quem está pagando esta conta agora são as integradoras de aves, de suíno, os produtores independentes de leite, que é a grande maioria, né? E os produtores independentes dos suínos também. Sim. Mas o produtor, agricultor que está nessas 3 culturas, está com margem boas, sim, e soube aproveitar o momento de compra de insumos antecipadamente, com bons preços, por isso que você tem essa tranquilidade hoje. Eles têm essa tranquilidade hoje. O senhor, inclusive, faz uma pontuação muito importante no começo da nossa entrevista, que o senhor traz essa margem para aquele produtor que é proprietário da terra. O arrendamento está mais alto aí no estado paranaense para essa próxima safra. Esse bom momento dos grãos acabou elevando o preço da terra, seu Dilvo? Bom, os produtores, quando são arrendatários, eles já fazem contrato no mínimo de 3 anos. Então, esse contrato já está em vigor. Ok? Certo. E geralmente eles pagam esse arrendamento em sacas de soja. Vou dar um exemplo. Não quer dizer que seja esse número válido para todos. Claro. Eu pago 50 sacos de soja de arrendamento. Bom, o custo de produção para mim, para produzir esses 50 sacos que eu vou pagar para o proprietário da terra, subiu também, 45%, 50%. O proprietário da terra é um ganhador, porque ele vai receber 50 sacos de soja e terá um preço bom, porque ele não participou do aumento dos custos. Então, os proprietários de terra que arrendam, têm uma renda mais valorizada por motivo do valor da saca de soja e ele não ter o compromisso de comprar insumos nenhum, que vai comprar os insumos a pessoa que planta. Então, os que arrendam terras estão saindo-se muito bem. E quem paga o arrendamento já sabe dos custos, não tenho nem dúvida. Mas o importante é que a agricultura está indo bem. E acredito que os dois sairão bem. Para uma produção normal de soja, a vantagem está normal para aquele que não arcou com despesa de insumos, que é o dono da terra que arrendou para outras pessoas. Então, acho que essa é a grande realidade de hoje. O que nos preocupa é quando você tem um desequilíbrio
entre a agricultura e a pecuária, quando a pecuária teve um custo mais alto do que subiu o valor desses produtos pecuários, que é a carne franca, a carne suína e o leite no mercado. Ou seja, os agricultores, como o senhor falou, estão num excelente momento, só precisa boa estratégia. De outro lado, a atenção fica, portanto, para os compradores desses grãos, né, seu Dilvo? Claro, principalmente os compradores que vão transformar em proteína animal. Esses aí vão Claro. ter que dar a volta no seu quadrado. Como? Cada um sabe como que tem as janelas no quadrado. Sem dúvida. Seu Dilvo, eu gosto muito de entrevistar o senhor sempre, o senhor sabe disso, eu gosto dessas análises amplas, né, que cruzam os dados entre compradores e vendedores, colocamos aí os produtores, as cooperativas, todo mundo junto para a gente fazer esse espectro bem amplo, e o senhor trouxe mais uma vez esse cenário muito completo sobre o estado do Paraná. É um prazer receber o senhor aqui no Notícias Agrícolas, seja sempre muito bem-vindo, já lhe espero para a próxima vez, viu? Muito obrigada. Muito obrigado, abraço a todos e saúde e vida longa a todos os nossos queridos produtores rurais do Brasil. É isso Obrigado. mesmo. Um abraço para o senhor também, seu Dilvo, até a próxima. Seu Dilvo Grolli conosco, presidente da Copavel, como sempre muito gentil, né? Números muito pontuais, seu Dilvo trazendo aí, portanto, custos para a safra de soja 21-22 do Paraná serão mais altos na temporada 2021-22, deverão ficar entre R$ 3.800 e R$ 4.000, puxados principalmente pelos fertilizantes, uma alta de aproximadamente 45% a 50% entre os insumos. Mas ainda assim, estamos falando de uma rentabilidade para o produtor paranaense, principalmente ali do oeste do Paraná, área de atuação da Copavel, na casa de 130%, ou seja, seu Dilvo fez uma conta aqui. Preços deverão ficar entre R$ 60 a R$ 63 por saca, custo de produção, traduzindo esses R$ 3.800 a R$ 4.000 por hectare para sacas, contando com uma produtividade de 3.800 quilos por hectare, tá certo? O que nos daria um preço de comercialização, né? Se tivermos ali preços na média, como estamos vendo nesse momento, na casa de R$ 140 por saca, portanto, resultaria nessa rentabilidade de 130%, o que é uma excelente margem para o produtor do oeste do Paraná, para o produtor paranaense, de uma forma geral. Uma outra notícia boa que o seu Dilvo nos deu é que cerca de 80% dos insumos paranaenses já foram adquiridos a preços melhores, né, janelas melhores de compra desses insumos quando estavam um pouco mais baixos. A gente está vendo uma continuidade das altas, principalmente dos fertilizantes. Os fertilizantes continuam no momento de preços muito elevados, então o produtor paranaense, boa parte desses produtores já está salvo ali com seus insumos adquiridos com preços mais baixos, o que deve resultar, portanto, numa grande safra de soja novamente para o estado paranaense na temporada 2021-22. Quando a gente olha para o milho, a situação já é um pouco mais crítica, né? Porque tivemos, então, o seu Dilvo também trouxe números bem completos. A seca que foi sentida, né, já que o plantio foi feito tardiamente em função de problemas que tivemos na safra de soja, o plantio foi feito numa janela fora do ideal, o que causou, por falta de chuvas, uma perda de 35%. Com as geadas do começo de junho, mais uma perda de 7%, chegamos a 42%. E com essas geadas entre fim de junho e começo de julho, chegamos a uma perda total de 60% da segunda safra no Paraná. Isso vai resultar num déficit de pelo menos 4 milhões neste segundo semestre de 2021 para o estado do Paraná. Na sequência, a gente tem ainda problemas também com o primeiro semestre de 2022, onde também haverá falta de milho. E assim, os déficits vão se acumulando e os preços do milho permanecem firmes. Para o produtor de grãos, excelente. O agricultor ainda conta com margens bastante positivas no Paraná para soja, milho e trigo. Por outro lado, atenção aos compradores, produtores de aves, de suínos, de leite, né? Porque aí sim as coisas complicam um pouco mais, as margens estão bastante apertadas e os custos bastante elevados. Também, como colocou o seu Dilvo, cada um, dentro da sua propriedade, dentro das suas estratégias, vai ter que entender como driblar esse momento e continuar ali ativo e driblando esse momento de custos muito altos, tá certo? Então,
como eu falei, uma análise muito completa do seu Dilvo Grolli nesta segunda-feira conosco aqui no Notícias Agrícolas. A gente fica por aqui com esse boletim, já ele está disponível na íntegra para você que está chegando agora, para que você possa checar todas essas informações detalhadamente. A nossa programação continua para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.